Olá, alunos, bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Então, nós vamos continuar falando sobre câmaras frigoríficas. Vamos falar hoje sobre um assunto importante que é o quadro de comando. Então, observem no desenho aí à frente de vocês que vocês têm a representação de uma câmara frigorífica e nela nós colocamos então a unidade condensadora com seus principais componentes, a evaporadora também com seus componentes, motor ventilador, dispositivo de expansão e resistente de degelo, as linhas de líquido e de gás, de vapor, e o nosso objeto principal da aula de hoje, que é o quadro de comando. A seguir, então, nós vamos detalhar os componentes que compõem esse quadro e o seu relacionamento, para fazer, então, com que a nossa câmara funcione. Muito bem, alunos. Então, aqueles componentes que vocês acabaram de ver estão agora representados de uma forma esquemática nesse desenho que está aí na tela para vocês. Aproveitem para fazer um exercício, verifique se estão todos os componentes da câmara, estão aí colocados na ordem correta, no seu posicionamento correto no circuito de refrigeração. A nossa ideia, então, agora é falar para vocês os acionamentos que são feitos pelo quadro de comando. Então, se a gente pensar lá na evaporadora, nós temos um motor ou motores da unidade evaporadora, são acionados pelo quadro de comando. Muitas vezes necessitam de um apoio de uma chave contatora por causa da corrente de partida deles. Temos a resistência de degelo também, magnificamente representada aí, quase que uma pintura abstrata, que também pode, por conta da sua potência, necessitar de apoio de contatora para sua ligação. Na unidade condensadora nós temos o ventilador ou ventiladores da condensadora. Aí também eles podem ser acionados em conjunto ou separadamente do compressor. Temos a válvula solenoide, um outro componente também acionado, no caso pelo termostato, que não vai estar lá no quadro de comando, mas que a ligação por ele executada vai passar por lá, Então a bobina solenoide ela é acionada pelo nosso termostato. Agora vocês estão vendo aí a representação do pressostato. No caso aí está um pressostato de baixa pressão, funciona como componente de operação da câmara de controle, Ele vai comandar o compressor nos circuitos de desligamento do compressor, nos momentos de recolhimento do fluido refrigerante, O compressor, acionado então pelo pressostato, apoiado por uma contatora que vai estar lá no quadro de comando, E acima ali do separador de líquido vocês têm o pressostato de alta pressão, que vai acionar também o compressor no caso de uma proteção, então algum dispositivo de segurança. Lá na nossa câmara nós unimos os dois, e formando o pressostato de alta e baixa, o PAB, que vocês viram que está montado na nossa câmara lá do laboratório. Então agora vamos passar para a ligação, para os componentes da câmara. Muito bem, alunos, então agora nós vamos apresentar para vocês alguns componentes que no contexto da nossa disciplina são componentes novos, a gente começa a falar deles a partir de agora. Componentes estão mais relacionados com o comando da câmara frigorífica. Inicialmente queria mostrar para vocês uma das possíveis opções de botoeira de liga e desliga. Nós vamos optar por uma botoeira que disponibilize para a gente um botão para um contato normalmente fechado e um botão para um contato normalmente aberto. Já vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Um controlador de ciclos de refrigeração e de gelo, aí tem um modelo chamado Icematic, muito comum no mercado, bem simples, é o mais simples talvez que a gente encontra. As chaves contactoras, algumas para maior capacidade de corrente e uma pequena de menor capacidade de corrente que a gente vai chamar de contactor auxiliar, que vai ter uma participação bastante especial no nosso quadro de comando. Temos também o relé de sobrecarga, que está aí para proteger os componentes acionados pela contatora a partir de uma pré-ajuste, uma pré-regulagem de uma corrente que não deve ser ultrapassada, então. E o termostato de degelo, que é um componente novo na nossa conversa sobre câmaras frigoríficas, que está aí para encerrar ciclos de degelo quando não existir mais gelo no evaporador. Então esses são os componentes que nós vamos detalhar nos próximos quadros aí da nossa videoaula de hoje. Observem também que na contatora, aquela que está ali em cima da botoeira, eu disponho de alguns contatos auxiliares que nós vamos usar para fazer intertravamentos,
que nos interessam bastante no comando da câmara frigorífica. Vocês já vão ver aonde que eles vão ser utilizados. Então, na sequência, agora a gente detalha a ligação desse componente. Relembrando um pouquinho as aulas de eletricidade, né? Vamos apresentar uma contatora, os seus principais contatos e o princípio de funcionamento da contatora. Aí vocês podem ver já os contatos ali embaixo, né? Os contatos A1 e A2, que são aqueles que vão fazer a ligação elétrica da alimentação da contatora, né? E na parte de cima você tem contatos lá representados por L1, L2, L3 e mais um outro contato de sinal, que são os contatos então, que vão fechar quando a contatora for alimentada ali no A1 ou A2. Então vai permitir que a corrente passe daqueles pontos superiores aqui para o ponto inferior e você possa então acionar um comando, aí, um componente que demande uma corrente de funcionamento e de partida um pouquinho maior, né? O contator então é um elemento de apoio na ligação de componentes elétricos. Aqui vocês podem ver o princípio de funcionamento, onde tem lá o A1 e A2 ligando a bobina eletromagnética. Essa bobina cria um campo magnético e faz com que os contatos móveis então entrem em contato com o fixo, eles fazem um atracamento da contatora. Então é esse princípio de funcionamento básico de uma chave contatora. Ela está ali para possibilitar a ligação de elementos com alta demanda de corrente, ok? Muito bem, alunos. Então agora a gente passa a apresentação do quadro de comando da câmara frigorífica, iniciando então pelo primeiro bloco desse quadro, que nós vamos denominar de circuito de retenção, que é o circuitozinho que vai servir unicamente para disponibilizar energia para o restante do quadro de comando. Então nós vamos ligar ou desligar o quadro de comando através desse circuito. Por ser um circuito de baixa potência, baixa corrente, então ele é monofásico, nós temos ali o fase e o neutro representados, né? E nós temos também representado ali os dois componentes que nós vamos inicialmente utilizar no nosso quadro de comando, que são a botoeira liga e desliga e a contatora auxiliar. Aí estão os componentes que nós apresentamos anteriormente para vocês, agora representando então, marcando a botoeira liga e desliga, dois botões, um vermelho e um verde, né? Então o vermelho é o botão normalmente fechado, e o verde, o botão normalmente aberto, né? Agora só completando o nosso desenho ali, então, vamos mostrar que esses botões, então, eles vão na sequência da ligação acionar a contatora auxiliar na bobina da contatora, os contatos A1 e A2. Muito bem. Continuando, então, vamos apresentar a função de cada um desses contatos para vocês. O contato normalmente fechado, como o próprio nome diz, se não existir nenhuma ação externa sobre a botoeira, ele permite a passagem de corrente por ele. Se você apertar, ele vai abrir, interrompendo essa passagem de corrente. O contato normalmente aberto é o contrário. Se nenhuma ação externa naquele botão verde estiver acontecendo, ele não permite a passagem de corrente. Quando você acionar, quando apertar o botão verde, ele vai permitir então a passagem de corrente, fazendo com que ela chegue lá na bobina solenoide da contatora, na contatora auxiliar. Então agora a gente está mostrando ali, ó. Então uma vez que eu apertei, fechou esse contato. Na parte superior ali, como era normalmente fechado, ele já estava então permitindo a passagem de corrente. E você veja que eu tenho então a ligação passando pela contatora auxiliar, ela está no caso ligada. A questão é a seguinte: se eu soltar o botão verde, uma vez que eu apertei e soltei, ele volta a abrir, e voltando a abrir, a contatora desliga. Então ela não vai estar ligada, vejam. Então, para permitir que ela permaneça ligada, o que eu vou fazer? Eu vou enganar a contatora auxiliar. Eu vou fazer o seguinte, vou enganar o botoeira, na verdade. Eu vou pegar um fio, em qualquer ponto lá na saída do normalmente fechado, e vou conectar, passando pela contatora auxiliar em algum contato normalmente aberto dela, com qualquer ponto após a saída do normalmente aberto. O que acontece? Uma vez que eu aciono o botão, a botoeira, ele fecha contato, a contatora atraca,
E aquele contato da contatora lá que normalmente estava aberto, o NACA, normalmente aberto da contatora auxiliar, ele passa a ser fechado. E ele vai permitir então a passagem de corrente pela própria contatora auxiliar. Assim, quando eu soltar o botão verde da botoeira, ela permanece energizada e eu fico com a corrente disponível nesse ponto. Vale dizer então, pessoal, que ali entre a saída do NACA e o A1, eu tenho uma disponibilidade de fase para o restante do meu quadro de comando. Para desligar, para interromper isso, então eu tenho que apertar o botão vermelho da botoeira, desligando todo o circuito, ok?